o Manifesto do Rio Negro. A Amazônia constitui hoje a última reserva do nosso planeta, o último refúgio da natureza íntegra. Que tipo de arte, que sistema de linguagem pode conceber um ambiente assim, excepcional sob todos os pontos de vista, totalmente fora do comum? Um realismo de tipo essencial, fundamental, que se opõe ao realismo, que se recusa a dar continuidade à tradição e ao espírito do realismo, que vai além da sucessão de estilos e formas. Na história da arte, o espírito do realismo não é aquele da mera constatação, uma prova da disponibilidade afetiva. O espírito do realismo é a metáfora. O realismo é a metáfora do poder. Poder religioso e econômico no Renascimento, depois poder político, como no realismo burguês e no realismo socialista. E também o poder da sociedade de consumo de que trata a arte pop. O naturalismo não é metafórico. Ele não traduz uma vontade de potência, mas um outro estado da sensibilidade, uma abertura maior da consciência. A tendência à objetividade da constatação traduz uma disciplina da percepção, uma disposição plena para a mensagem direta e espontânea dos dados imediatos da consciência. É jornalismo, porém transferido para o domínio da sensibilidade. Informação sensível sobre a natureza. Praticar essa disposição para com o legado da natureza é reconhecer a modéstia da percepção humana e seus limites em relação ao todo, que é um fim em si. A disciplina da consciência dos próprios limites é a qualidade mais importante de um bom repórter. É assim que ele transmite o que vê, desnaturando os fatos o menos possível. O naturalismo implica uma grande disciplina da percepção e também uma grande abertura por parte do ser humano. Afinal de contas, a natureza é, e ela nos supera na percepção da sua própria duração. No espaço-tempo de uma vida humana, a natureza é a medida da sua consciência e sensibilidade. O naturalismo íntegro é avesso a toda espécie de poder ou metáfora de poder. Ele não reconhece o poder da sociedade, que é abusivo. O único poder que ele reconhece é o da imaginação a serviço da sensibilidade, que é purificador e catártico. Esse naturalismo é de ordem individual. A opção naturalista opõe-se à realista porque é fruto de uma escolha que engaja a totalidade da consciência individual. Essa opção não é somente crítica, não se limita a expressar o temor do ser humano diante dos perigos que a natureza corre devido aos excessos da civilização industrial e urbana. Ela traduz a chegada a um nível global de percepção, a passagem da consciência individual à consciência planetária. Vivemos numa época de duplo balanço. Ao final do século, junta-se o final do milênio, com toda a transferência de tabus e paranoia coletiva que isso implica, a começar pela transferência do medo do ano 1000 para o 2000, o átomo tomando o lugar da peste. Vivemos numa época de balanço. O balanço do passado abre-se para o futuro. O primeiro milênio deve anunciar o segundo. A civilização judaico-cristã deve preparar o segundo renascimento. No século XX supermaterialista,
o retorno ao idealismo, a renovação do interesse pela história das religiões e pela tradição ocultista, a pesquisa premente das novas iconografias simbolistas são efeitos do processo de desmaterialização do objeto iniciado em 1966, que vem a ser o maior fenômeno da história da arte contemporânea no Ocidente. Após séculos de tirania do objeto, que culminou na apoteose da aventura do objeto como linguagem sintética da sociedade de consumo, a arte duvida da sua justificativa material e se desmaterializa, se conceitualiza. Os procedimentos conceituais da arte contemporânea só têm sentido se eles forem examinados por uma perspectiva autocrítica. A própria arte se coloca em posição crítica. Ela se questiona sobre a sua imanência, sua necessidade, sua função. O naturalismo íntegro é uma resposta. Devido justamente à sua integridade, ou seja, ao extremismo da estrutura da percepção, isto é, da planetarização da consciência, o naturalismo se apresenta como uma opinião aberta, um fio condutor no caos atual da arte. Autocrítica, desmaterialização, tentação idealista, percursos subterrâneos, simbolistas e ocultistas. Essa aparente confusão talvez se ordene um dia a partir da noção de naturalismo como expressão da consciência planetária. Essa reestruturação perceptiva corresponde a uma verdadeira mutação, assim como a desmaterialização do objeto de arte, sua interpretação idealista, o retorno ao sentido oculto das coisas e sua simbologia constituem um conjunto de fenômenos que se inscrevem como preâmbulo operacional ao nosso segundo renascimento, etapa necessária à mutação antropológica final. Hoje vivemos dois sentidos de natureza: o ancestral, legado planetário, e o moderno, aquisição industrial e urbana. Pode-se optar por um ou outro, pode-se negar um em proveito do outro. Mas o importante é que ambos os sentidos de natureza sejam vividos e assumidos na integridade da sua estrutura ontológica, na perspectiva da universalização da consciência perceptiva. O eu abraçando o mundo e tornando-se um só com ele, em consonância e harmonia da emoção entendida como a realidade última da linguagem humana. O naturalismo, como disciplina do pensamento e da consciência perceptiva, é um programa ambicioso e exigente, que ultrapassa de longe as perspectivas ecológicas atualmente balbuciantes. Trata-se de lutar muito mais contra a poluição subjetiva do que contra a poluição objetiva, muito mais contra a poluição dos sentidos e do cérebro do que a do ar ou da água. Um contexto tão excepcional quanto o da Amazônia desperta a ideia de retorno à natureza original. A natureza original deve ser exaltada como higiene da percepção e oxigênio mental. Um naturalismo íntegro, gigantesco catalisador e acelerador das nossas faculdades de sentir, pensar e agir. Franz Kreisberg, Pierre Ristany e Sepp Binderek
assinam este manifesto em agosto de 1978 no Alto Rio Negro. Eu li este texto em homenagem ao centenário de nascimento de Franz Kreisberg, em 12 de abril de 2021. Salvemos a Amazônia!